Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel Fagundes, fundador da Grindr Style, e eu quero te dar as boas-vindas para essa videoaula aqui que eu preparei exclusivamente para você, com bastante carinho, bastante dedicação. Eu espero que você aproveite, que você entenda esse conteúdo e aplique no teu jogo. Basicamente, o que a gente vai ver é um conceito que você já conhece, que é bastante falado hoje em dia no poker, que é o conceito de range, mas provavelmente a gente vai ver esse conceito de uma maneira que você ainda não entendeu, ou que você ainda não viu ou não praticou, que é o conceito de combinações de mãos. Porque o que acontece muitas vezes é que quando você está jogando ali uma, duas, quatro, 8, 12 telas, para você pensar no range dos seus oponentes, você vai pensar nesse range de uma maneira meio que abstrata, de uma maneira apenas mental ali, né? Você vai imaginar o range do teu oponente. Dificilmente você vai conseguir, hoje em dia, né, se você está assistindo essa aula aqui, você está tentando evoluir no jogo, e talvez você tenha, talvez não, mas a ordem natural das coisas é que quem está começando e não tem essa visão de range muito apurada, muito bem trabalhada, e esse conceito de combinações de mãos, ele vai pegar o range que você pensa de forma automática, o range que você imagina que o teu oponente tenha, e vai transformar isso em um número, né? E quando a gente trabalha com esses números, com percentual, fica muito mais fácil a gente entender que tipo de jogada, que tipo de ação é mais lucrativa do que a outra. E é isso que eu vou tentar colocar aqui para vocês, é isso que eu vou tentar colocar na cabeça de vocês. O que você vai precisar para pensar em range dessa maneira? Se você ainda não tem, eu sugiro que você baixe para ontem o Equilab. É um programa gratuito, indispensável se você quiser entender o poker, se você quer estudar o poker e jogar poker de forma lucrativa, você precisa usar essa ferramenta aqui todo dia, né? Qualquer mão que você for analisar, qualquer situação, você vai precisar definir range, você vai precisar saber a equidade da tua mão. Isso daqui, essa ferramenta aqui, ela é indispensável por isso. E uma outra coisa que a gente vai usar aqui é nada mais é do que um simples bloco de notas, né, que tem aí em qualquer computador, ou então você pega um papel e uma caneta para você anotar os principais pontos aqui para você aprender a trabalhar com range dessa maneira, beleza? Então o conceito que a gente vai ver aqui é o conceito de combinações de mãos. Todas as mãos do poker, né, quando a gente está trabalhando aqui, principalmente nessa aula, a gente está pensando e jogando o No Limit Hold'em, então a gente vai pensar em que tipo de combinações de mãos. Combinações de mãos de duas cartas, né? A tua mão ou a mão do teu oponente, enfim, são combinações de duas cartas ali que vai formar uma mão de poker, beleza? Então, eu vou mostrar uma mão para vocês aqui, né? E vou perguntar aqui o que vocês fariam nessas ações. Depois, você anota o que você faria, né? A gente vai ver ali uma ação no turn, você coloca lá no turn o que você faz e por quê. No river, o que você faz e por que você faz. E aí depois eu vou explicar esse conceito de combinações de mãos para a gente estudar, combinações de mãos para a gente estudar e analisar o range de maneira avançada. Depois que eu explicar esse conceito, a gente vai rever essa mão aqui e entender a mão de acordo com esse conceito de combinações de mãos. E aí você vai ver se você continua fazendo aquilo que você fez antes do conceito ou se você vai mudar a tua ação depois que você entendeu esse conceito de combinações de mãos. Beleza? Então essa mão aqui é uma mão que eu joguei. Eu tenho um torneio de 2,20, 2K garantido, isso aqui eu joguei o ano passado. Eu tenho um Ice Valete Suited de ouros lá no Small Blind. Tem um stack aí de mais de 70 Big Blind, né? Bem confortável. O que acontece? A ação que chega é fold até o cutoff. E o cutoff ele tem um stack de aproximadamente aí um pouco mais de 30 Big Blind, né? E ele abre raise para 3x, né? O blind está 75, 150 e ele abre raise para 450, 3 vezes o valor do Big Blind. O botão dá call. O botão é um jogador que tem um pouquinho mais de 50 Big Blind. A gente não tem informação sobre esses oponentes. A única informação que eu tenho aqui e que vocês também têm é a informação que está disponível para todo mundo. São os stacks, o limite que a gente está jogando. Então a gente está jogando um torneio de $2, isso é importante. O blind 75, 50, as posições e as ações dos nossos oponentes. Beleza? Então nessa situação aqui, eu resolvi dar call. Tá? Acho que a grande maior parte dos jogadores aqui só vai dar call, né? Não tem muito por que a gente ficar tribetando esse Ice Valete nessa situação aqui.
E o flop que vem é valete, 9 e 4 com 2 de paus. Valete e 9 de paus e o 4 de espada. Eu dou check. O open raise, aquele jogador que deu o raise primeiro, ele também deu check. E o botão também deu check, ou seja, todo mundo deu check. Beleza? Essas foram as ações. Raise pré-flop, call pré-flop, call pré-flop. Nesse flop, valete 9 e 4, todo mundo foi de check. No turn, vem um 8 de paus, que aí completa o flush draw e talvez uma sequência, né? Eu dou check. O open raise, aquele cara que deu raise pré-flop, também deu check. E o botão apostou 675 num pote de 1.680. O que você vai fazer agora aqui? Você vai colocar turn, você vai escrever aí turn, né? Escreve turn e coloca a tua ação. Se você dá call, e aí? Dou call porque isso e aquilo. Você vai colocar o teu motivo para dar call. E aqui no river, em seguida, né, a gente vai analisar o river. Primeiro, pausa esse vídeo aqui agora, escreve o que você faz e depois você volta para esse vídeo aqui, porque isso vai ser importante você praticar para você entender esse conceito e depois mudar a tua linha de raciocínio. Então, pausa esse vídeo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa mão. Bom, eu espero que você tenha feito esse exercício, que você tenha definido aqui o que você faz e o porquê você faz. E o que eu fiz aqui? Eu dei call, tá? Só dei call. O vilão foldou. No river, vem um valete de espada e a gente acerta a nossa trinca, tá? Eu dou check. E o vilão aposta 1.725 num pote de 3.030. E o que você vai fazer agora? Mais uma vez, você vai escrever aqui, no river eu vou dar call, ou sei lá, no river eu vou dar raise, porque isso e aquilo novamente. Você vai colocar a ação que você faz e o porquê você faz. Então você pausa esse vídeo agora, durante uns 2 minutinhos, escreve a tua resposta aí, o que você faz, por que você faz, o mais completo possível para você corrigir a tua linha de raciocínio depois, e a gente vai voltar para o nosso conceito aqui agora. Não importa o que eu fiz nessa mão aqui no momento, depois a gente vai saber o que aconteceu, né? Mas o que importa é o seguinte, que você tenha feito isso daqui e que agora a gente parta para a nossa parte mais conceitual. Então, como a gente estava falando, a gente vai trabalhar em cima de combinações de mãos de duas cartas do range do nosso oponente, porque a gente está jogando no limit hold'em, beleza? Combinações de mãos. Por que combinações de mãos, né? O poker em si, o no limit hold'em, a gente pode dividir as mãos do poker, do hold'em, em basicamente 3 principais grupos, né? Então aqui para a gente usar o Equilab, a gente pode claramente identificar os 3 principais grupos. Aqui em verde no meio estão os pares, né? Agora ficou azul porque eu selecionei. Então os pares, né, é um primeiro grupo de mãos, tá? O segundo grupo de mãos, que a gente pode identificar claramente aqui em amarelo, ó, as mãos que estão em cima, todas as mãos suited, né? Suited é que são mãos do mesmo naipe, beleza? Essas são as mãos que a gente vai definir como o segundo grupo, o segundo grande grupo de mãos. Então, além do grupo dos pares, nós temos as mãos suited aqui. Tudo bem? E depois disso, nós temos aqui embaixo as mãos off-suited, tá? Tudo aquilo que está aqui na parte de baixo da matriz de range do Equilab. Então, os 3 grandes grupos de mãos são os pares, são as mãos suited e são as mãos off-suited, beleza? E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque para você definir o range do teu oponente, é muito mais fácil que você comece a pensar em grupos de mãos, né? Então, ao invés de você chegar lá, o vilão deu raise e você quer descobrir o range dele, ao invés de você ficar pensando em mãos aleatórias do tipo, o range do meu oponente é rei valete, rei 7, ás e 2, ás e 7, dama 2. Não, pensa nos grupos de mãos do teu oponente. Quais são os pares que o teu oponente pode ter nessa situação? Quais são as mãos suited que ele pode ter? Quais são as mãos off? Isso vai facilitar e muito, tá? Mas esse não é o foco aqui, o foco é a gente entender
isso daqui do jeito que eu vou explicar nesse momento. Se a gente quer trabalhar e descobrir quantas combinações de mãos existem, o ás, quantas combinações de mãos possíveis de par de ás existem dentro do poker, basta a gente entender que no baralho de 52 cartas existem 4 ases, certo? Então é o ás de espada, o ás de ouro, o ás de copas e o ás de paus. Se você não está muito acostumado, S, D, H e C é a abreviação dos naipes em inglês. Então S de spades, D de diamonds e por aí vai, né? Então se eu quero formar um par de ás, o ás de espada ele vai combinar com o quê? Obviamente com outro ás. Mas que ás? Eu não posso combinar o ás de espada com outro ás de espada, porque só existe um ás de espada no baralho. Então eu vou combinar o ás de espada com o ás de ouro, com o ás de copas e o ás de paus. Beleza? O ás de ouro, a mesma coisa. Eu vou combinar com o ás de ouros, com o ás de copas e com o ás de paus. Nunca posso combinar, a não ser que o baralho que você joga esteja errado, o ás de ouro com o ás de ouro, certo? O ás de copas vou combinar com o ás de espada, com o ás de ouro, com o ás de paus. E o ás de paus com o ás de espada, com ás de ouro e com ás de copas, certo? Isso daqui, na tua opinião, tá certo ou tá errado? Se você entendeu, você pode me responder aí, não, Gabriel, isso daqui tá certo, não, Gabriel, isso daqui tá errado. Vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem 12 combinações de mãos possíveis, né? Por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, será que são 12 combinações de par de ás possíveis no baralho? Vamos pensar aqui. Se existem 52 cartas, 4 ases e apenas um ás de espada, o ás de espada ele é único. Então, ás de espada, o par de ás de espada com ás de ouro, não é a mesma coisa do que ás de ouro com ás de espada? É a mesma coisa, então essa combinação não existe. Ás de espada com ás de copas não é a mesma coisa que ás de copas com ás de espada? Sim, então morre. Ás de espada com ás de paus com ás de espada, mesma coisa. Ás de ouro com ás de copas com ás de ouros. Ás de ouro com ás de paus. Ás de paus com ás de copas com ás de paus com ás de copas, é a mesma. Ás de ouro com ás de paus com ás de ouro, é a mesma combinação. Então, ao invés de 12 combinações de mãos, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações possíveis de par de ás no baralho de 52 cartas. Beleza? Ah, Gabriel, isso daí é muito besta, isso daí eu já sei, muito tranquilo. Vamos pensar então o seguinte, dos ases suited agora para a gente fechar aqui. São 4 ases no baralho, né? Espada, ouro, copas e paus. Se eu quero ver o ás, muito importante, isso daqui vale tanto para o ás, como para o 9-9, como para o 2-2. Cada par existem 6 combinações possíveis dele. O ás e rei suited, que está representando as mãos suited, se a suited é do mesmo naipe, né? Então aqui sim eu não vou ter repetição porque as cartas são diferentes. O ás de espada combina com rei de espada, o ás de ouro combina com rei de ouro, o ás de copas com rei de copas e o ás de paus com rei de paus. Nesse caso, muito simples, 4 combos de mão suited. Isso daqui, senhores, vale tanto para o ás e rei como para o 7-2 suited. Todas as combinações de mão suited existem 4 possíveis, ok? E aqui agora as mãos off-suited. Se é off, é de naipe diferente, né? Se é de naipe diferente, não pode ser de naipe igual, obviamente. Então, se eu quero representar o ás e rei off, o ás de ouro vai ser combinado com o ás de espada vai ser combinado com o rei de ouro, rei de copas e rei de paus, certo? O ás de ouro com o rei de espada, com o rei de copas e o rei de paus. O ás de copas com o rei de espada, com o rei de ouro e com o rei de paus. E o ás de paus com o rei de espada, com o rei de ouro e com o rei de copas. Aqui sim são 12 combinações de mãos possíveis, né? Eu poderia simplesmente chegar aqui para vocês e mostrar. O Equilab já mostra que o ás existem 6 combinações possíveis. São as mesmas 6 que a gente pegou aqui. O ás e rei off existem 12 combinações de mãos possíveis. São as 12 que a gente encontrou aqui. Da mesma forma, o ás e dama suited,
4 combinações de mãos possíveis, 4 combinações de mãos possíveis. Isso daqui vale tanto para o Ás e Rei, como para o 8 e 9 off, 7 e 2 off, para quem é tarado aí pelo baralho, né? E por que eu quero chegar... Por que eu quis explicar isso aqui de forma mais detalhada para vocês? Porque isso a gente vai utilizar para analisar essa mão aí que você acabou de responder. O que você faria no turn e o que você faria no river, né? E como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai pensar em range, né? Que tipo de range que a gente vai pensar? A gente vai trabalhar em cima de range pensando em número de combinações de mãos, né? Então, vamos reavaliar essa mão aqui mais uma vez. A gente sabe que quem deu raise foi o cutoff, certo? Só que como a gente também sabe que o pós-flop a gente não joga contra esse jogador, pouco vai importar o range dele nesse momento. O que eu quero é que vocês pensem aí, pausem o vídeo novamente, abram o Equilab, né? Você só vai conseguir masterizar isso daqui se você colocar em prática, se você praticar desde agora, tá? Então eu quero que você abra o Equilab e que você defina comigo, junto comigo, o range que você acha que esse oponente aqui dá call pré-flop, né? O vilão tá lá jogando um torneio de $2 no botão com stack deep. O que ele paga aqui? Vamos pensar o que ele paga. Pausa esse vídeo, define teu range. Enquanto isso eu vou definir o meu range aqui. Beleza? Bom, eu acho que ele vai pagar todos os pares até o par de valete. Beleza? Acho que ele não muda muito o range de par dele. Dama, dama, rei, rei, as ás eu já tendo a acreditar que ele vai tribetar. Assim como os ás e rei eu não coloco. Mas eu coloco todos os ases suited, né? Muitos reis suited. Vou botar aqui até o rei 6, né? Dama 7, valete 8. Os suited connectors aqui eu acho que ele também defende, né? Todas as Broadways ele vai defender com certeza. Alguns ases off, que eu acredito que todos os ases ele vai dar call. E algumas mãos off aqui também. Acho que ele paga. Por que eu acho que ele paga esse range todo? Porque a maior parte do field de um torneio de $2 no PokerStars são de jogadores fracos que vão pagar com um range parecido ou até muito maior do que esse daqui. Beleza? Então, se o teu range ficou parecido com esse, ok. Se ele não ficou parecido, não tem problema. Esse é o teu range e não é o meu range. Esse daqui que está aqui é o meu range. É aquilo que eu acredito que esse cara ele defenda, né? Se o teu ficou muito tight, aí sim, talvez a gente tenha que ajustar um pouquinho o teu conceito aí de range por posição, de field. Mas se ficou um pouco parecido, se não tinha todos os ases off aqui até o Ás 7, não tem problema, tá tudo bem. Beleza? Os ranges não serão iguais para pessoas diferentes, ok? Beleza. E o que a gente vai tirar de lição aqui agora? Depois que eu selecionei o meu range, eu cheguei à conclusão de que desse range selecionado aqui, o meu oponente ele tem 500 combinações de mãos possíveis aqui. O range do meu oponente ele é composto, né, pré-flop, por 500 combinações de mãos, certo? Só que não são 500 combinações de mãos. Por que não são 500 combinações de mãos, Gabriel? Porque a gente tem que tirar o nosso Ás de ouro e o valete, porque está com a gente. Se nós temos um Ás de ouro, o nosso oponente ele nunca pode ter par de Ás com Ás de ouro. Ele nunca pode ter Ás e 5 com Ás de ouros. Beleza? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Pego qualquer posição, aqui as posições elas não interferem em nada, tá? Pego qualquer range, seleciono aqui Ás e valete suited e vou colocar lá que o meu Ás e valete é de ouro. Dessa forma, automaticamente o Equilab ele já elimina algumas combinações de mãos. Ó. Você pode ver que o Ás e dama suited, o Equilab ele já tirou o Ás e dama de ouros, porque o Ás de ouro está com a gente. Beleza? Então, ao invés de 500 combos de mãos, pré-flop o nosso oponente tem 429 combinações de mãos. Só a gente mudar aqui agora. 429 combos. E o range ele vai ser enxugado street a street. Tá? Então, quando a gente pensar em range, a partir de agora, a gente não pode querer definir o range do nosso oponente
desde o pré-flop o range exato. Por quê? Porque isso é impossível. Qual que é a ordem natural das coisas no pensamento de range? A gente define um range amplo pré-flop, desculpe. Depois no flop a gente vai restringir, vamos tirar algumas combinações de mãos. No turn vamos tirar outras combinações de mãos. No river vamos tirar mais combinações de mãos. Beleza? Então, street a street a gente vai estar definindo o range do nosso oponente. Ok. Pensamos no range do nosso oponente, que é esse daqui. Agora o nosso oponente tem 429 combinações de mãos possíveis. A gente vai lá e dá call. Bate o flop. Valete 9-4. Eu dou check. O cara que deu raise primeiro dá check. E o botão também deu check. O que a gente precisa fazer aqui agora? E pouca gente percebe isso. Se eu quero restringir, enxugar e tirar combinações de mãos do range do meu oponente, a partir do momento que ele dá check, eu só vou manter no range do meu oponente aquele range que ele dá check. E eu vou eliminar o que do range dele? Eu vou tirar todas aquelas mãos que, depois que a gente dá check, o vilão dá check, esse oponente aqui, ele aposta. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Baseado nesse range aqui que a gente colocou para o nosso oponente pré-flop, quando bate esse flop, todo mundo dá check, chega a vez dele, que mãos ele vai apostar no flop agora? Vamos pensar o seguinte, isso você pode fazer sozinho aí também. Você pode pausar o vídeo e ir eliminando as mãos que o nosso oponente apostaria. Enquanto isso, eu vou fazer aqui também. Beleza? Par de 2 e par de 3, ele aposta? Eu acredito que não. Então, eu mantenho no range dele. Trinca de 4, ele aposta? Eu acredito que ele aposte sim. Então, eu vou tirar do range do nosso oponente. Par de 5 até o par de 8, ele aposta? Acredito que não. Tende a dar check ali, porque está jogando contra 2, o board é meio complicado, né? Trinca de 9, ele aposta? Sim, vou tirar do range dele. 10-10, ele aposta? Talvez sim, talvez não. Na dúvida, a gente sempre vai pecar pelo excesso. Então, você mantém no range do teu oponente. O que você não pode fazer, e muita gente peca, muita gente comete esse erro. Ah, não, ele sempre aposta 10-10, aí tira o 10-10 do range do cara. Aí no turn vem um 10. Aí o que o cara fala? Agora ele trincou. Mas, porra, como é que ele trincou o 10? Como é que ele acertou o 10 se você tirou o 10-10 do range dele agora? Então, se você está com um pingo de dúvida se ele tem ou não 10-10, se ele aposta ou não 10-10, mantém e mais na frente você vai tirar essa dúvida, você vai restringir o range do teu oponente. Trinca de valete. Será que ele aposta? Talvez sim, mas algumas poucas vezes, eu acredito que ele pode dar check por trap, né? Porque ele tem uma mão de muito valor ali. Algumas vezes sim, outras vezes não. Então, vou manter o vala-vala aqui no range que ele pode dar check também. Beleza? Agora, das mãos suited aqui, vamos começar pelas mãos off, que fica mais fácil. As 2 até o As 8, ele aposta? Eu acho que não aposta. Acho que ele pode dar check sim. Assim como o Rei 7, Rei 8, Dama 8, todas essas mãos ele tende a ir de check. Se eu acho que ele não aposta o 8-8, ele também não vai apostar As 9, Rei 9, Dama 9. Né? Então, mantenho aqui ainda no range de check do meu oponente. Agora, os valetes ele aposta? Sim. Na minha opinião, ele sempre aposta todos os valetes. Exceto as trincas, algumas vezes que ele vai dar check por trap. Então, os valetes aqui eu já elimino do range do meu oponente. O As e Rei aqui eu vou tirar do range dele, porque eu não sei porque ele estava aqui, mas eu acredito que ele dá tribet pré-flop. E o As e Dama eu acho que ele continua dando check. Beleza? Agora, das mãos suited, que tipo de mão o nosso oponente vai apostar aqui? Eu acho que ele não vai apostar com nenhuma mão que tenha flush draw, né? E, exceto os valetes que eu já tirei do range dele. Então, tudo isso daqui acho que continua no range do nosso oponente bem tranquilamente. Então, o que a gente pode perceber aqui? Qual que é a lição que a gente tira? Que de um range que tinha 429 combinações de mãos, pelas ações no flop, né, a gente já tirou aqui muita coisa. Já temos 345 combinações de mãos, mas não são 345 combinações de mãos. Por quê? Porque eu posso colocar o flop aqui, ó, valete de paus, 9 de paus e 4 de espada.
automaticamente o Equilab já vai tirar algumas combinações do range do meu oponente. Então, ao invés de 340 combinações de mãos, temos 323 combos no range do nosso oponente. Então, a gente vai chegar aqui, vamos colocar aqui no flop, ele tem 323 combos. Já diminuímos bastante, de 429 caiu para 323. Dessa forma, está ficando mais fácil pensar no range do nosso oponente. Beleza? Já que ele deu check, a gente vai para o turn. Bate um 8. A gente dá check, o vilão dá check e o nosso oponente aposta 675. Mesmo exercício. Se eu quero agora o nosso oponente apostou, e eu quero saber o range que ele continua. O que eu tenho que tirar no turn? Se eu quero manter o range que continua, eu tenho que tirar o range que ele não aposta. Nesse caso, o range que ele daria check no turn. Com que mãos eu acho que o meu oponente daria check nesse turn? Vamos de novo. Par de 2 e par de 3. Ele dá check? Dá. Ele aposta? Não. Então eu vou tirar no range dele. Par de 5, par de 6 e par de 7. Ele aposta nesse turn? Acredito que não. Então eu tiro do range dele. Ele acertou a trinca de 8 agora. Ele aposta? Sim. Então eu mantenho no range do meu oponente. O 10-10 ele aposta? Talvez sim, talvez não. Vou manter no range dele, porque agora tem duas pontas também. Mas algumas vezes ele pode dar check, outras vezes ele pode apostar. Na dúvida a gente mantém. Trinca de valete, ele aposta? Sim, ele aposta. Mantém no range dele. Agora, As e 2, As e 3, As e 4 aqui, até o As e 7 ele aposta? Acredito que não. Tá? Rei 7 também não. Agora, o que eu acho que ele pode apostar aqui de mãos off? Por exemplo, As e dama, Rei 10, As e 10, As e 9, Rei 9. Como eu e o meu oponente aqui, que deu raise pré-flop, jogamos de forma muito passiva, acredito que ele possa apostar, por exemplo, um As e 8, um As e 9, um As e 10 com o As de paus. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar As e 8, As e 9, As e 10, As e dama, Rei 10. Posso colocar aqui até algumas vezes o As e 7, o As e 6. Né? Vou colocar o As e 7 apenas com o As de paus. Né? Então aqui, ó, o As, como eu estou pensando em As e 7, As e dama, o As está na esquerda. Aqui a carta de paus está na esquerda, então As de paus. Ok. Rei 9, eu acho que ele não aposta, assim como Rei 8 também não. Dama 8 também não, Dama 9 também não. O Rei 9 e o Rei 8 pode até ser que ele também aposte com o Rei de paus, certo? Vou manter no range dele. Dama 10 aqui, ele sempre vai apostar porque ele acertou a sequência, né? Então mantenho todas as 12 combinações de mãos dele. O 9 e 10 off eu acho que ele não aposta, então vou tirar do range dele. Agora, das mãos suited, se o meu oponente tem um 6 e 5 de copas, ele aposta? Não. 6 e 5 de ouros? Também não. O que ele vai apostar aqui agora? Ele só vai apostar as cartas de paus quando ele acertou o flush. Ok? Então é só eu selecionar todas essas mãos aqui que o nosso oponente pode ter acertado o flush. Todas as mãos que ele pode ter acertado o flush, né? As e dama, As e 10, Rei 10. E vou selecionar aqui que isso ele só vai apostar quando as cartas forem de paus. Por que eu não coloquei 7 e 8 de paus? Se você observar bem, se você está focado e prestando atenção nessa aula, o 8 de paus veio no turn. O nosso oponente pode ter 7 e 8 de paus? Não, por quê? Porque o 8 já está aqui. Então, ó, 7 e 8, 7 e 9, 8 e 9, 10 e 9, Dama 9, Rei 9, As e 9, As e 8, Rei 8, Dama 8, 10 e 8. Todas essas mãos ele nunca pode ter de paus, ok? Por que eu deixei o 10 e 7 e o Dama 10? Porque 10 e 7 e Dama 10 ele acabou acertando a sequência, beleza? Basicamente, esse é o range do nosso oponente que ele vai apostar no turn. O range que o nosso oponente aposta no turn, eu vou colocar aqui o 8 de paus para reduzir ainda mais o range do nosso oponente, é composto por 72 combinações de mãos. Ok? 72 combos. E agora o que a gente faz? Ah, Gabriel, beleza, eu defini o range do meu oponente, ele apostou lá 675. Como é que eu vou saber se esse call ele é lucrativo ou ele não é lucrativo no turn? Simples. Existe um cálculo que se chama pot odds.
Como é que funciona o cálculo de pot odds e o que é pot odds, rapidamente, para que você entenda? Pot odds nada mais é do que a relação do que você tem que pagar com o que você pode ganhar, o que você tem para receber. Então, nesse caso, o tamanho do pote é de 2.355 fichas, certo? Já contando a aposta do vilão, e você vai ter que pagar 675. Então, é mais 675. Então, o pote ele tem 3.030. Qual que é a sua pot odds? É 675 dividido por 3.030. Nesse caso, você tem pot odds de aproximadamente 22%. Né? Então, pot odds no turn é igual a 22%. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa ganhar mais do que 22% das vezes. A equidade da tua mão tem que ser maior do que 22% para esse teu call ser lucrativo. Se ele tiver abaixo de 22%, você está dando um call deficitário, ou seja, você vai estar perdendo dinheiro no longo prazo. E se ele for exatamente igual a 22%, você está break-even, você não perde nem ganha dinheiro no longo prazo. Beleza? Então, 22% é a pot odds do nosso oponente. Se a gente já sabe a nossa mão, se a gente já tem o range do nosso oponente, basta a gente avaliar. Nesse caso, o nosso Ás e Valete está ganhando 31,34% das vezes, arredondando 31% das vezes. 31% das vezes é maior do que 22%? Sim. Então, esse call é lucrativo. Ah, Gabriel, quando que esse call ele vai ser deficitário? É bem provável que a gente diminua bastante a equidade da nossa mão. Quando eu tirar aqui, por exemplo, que o meu oponente ele não vai apostar nunca o 10-10, ele nunca vai apostar aqui esses ases com uma carta de paus. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode tirar é o 10-10. Vamos tirar o 10-10 para ver o que muda. Aí a gente já cai para 27% a nossa equidade. Continua sendo lucrativo, 27 maior do que 22. Então, sempre que a equidade da tua mão for maior do que sua pot odds, você pode dar esse tipo de call. Quando que isso vai mudar também? Quando mudar o size do vilão. Então, 675 num pote de 2.300 é uma coisa. 1.200 num pote de 2.300 é outra coisa completamente diferente. Beleza? Nesse caso, eu dei call e bate um valete no river. Eu dou check, o vilão aposta 1.725. O que a gente tem que fazer nesse river aqui? E aí você pode voltar para a tua anotação para ver o que você fez. Qual que é a linha de raciocínio? A gente vai voltar para o range do nosso oponente. Então aqui vem o valete de espada. O range do nosso oponente, o que é agora? O que o nosso oponente ele aposta no river? Né? Vamos pensar o seguinte. Agora, ele aposta Ás e 7, Ás e 8, Ás e 9, Ás e 10, Ás e dama? Não, por quê? Porque ele só vai continuar apostando essas mãos caso viesse mais uma carta de paus. E aí ele poderia completar o flush com o Ás de paus. Né? Então, daqui eu vou tirar todas essas combinações de mãos. Dama 10, ele aposta? Dama 10 ele aposta, porque ele tem a sequência, principalmente no torneio de $2 ele vai apostar. 8-8 ele aposta? Sim, ele aposta, ele tem o full house. Ok. Os flushes ele aposta? Sim, ele aposta os flushes. Então, mantenho tudo isso daqui que tem flush no range dele. Dama 10 que seguiu, ele aposta? Sim. 10 e 7 que seguiu, ele aposta? Talvez sim. Né? Algumas pessoas vão tirar porque a sequência é menor, outras vão manter. A gente pode tirar também do range do nosso oponente. Par de valete aqui com uma quadra, ele aposta? Não, por quê? Porque ele nunca pode ter quadra de valete. Por que ele não pode ter quadra de valete? Tem 2 valetes no board e você tem 1. Só sobra 1 valete no baralho, ok? Baseado em toda essa análise que a gente fez, a gente chega à conclusão que o range do nosso oponente para apostar no river é de 34 combinações de mãos, ok? Só a gente vir aqui, river, 34 combos. E aí o que eu sugiro que você faça? Volta na tua anotação, vê o que você fez. Né? Você vai voltar aqui, vai ver o que você faria aqui ó, no river. Você deu call, você deu raise, você foi all-in. O que você fez aqui nessa situação? Dependendo do que você tenha feito, talvez você tenha pensado algo próximo disso, talvez não você não tenha pensado nada disso. Mas o ponto é, quais são as combinações de mãos que o nosso oponente tem?
Então vamos voltar. O nosso oponente tem esse range, essas combinações de mãos. 34 combinações de mãos possíveis. Para você definir entre call, fold e raise, você já sabe o range dele. É isso que você tem que saber primeiro. Agora, para você definir o call, se você está dando call no teu oponente, é porque você acredita que está ganhando do range do teu oponente. Você acredita que a tua trinca está ganhando do que ele pode ter lá. Certo? Mas vamos pensar o seguinte. O nosso Ás e Valete, a nossa trinca, está ganhando de quantas combinações e quais combinações de mãos desse range que o nosso oponente tem no river aqui? Desse range que o nosso oponente aposta no river. Quantas combinações de mãos a nossa trinca ganha? Simples. Se você não soube fazer isso de cabeça, avalia. 0. O range do nosso oponente para dar o segundo tiro no river é sempre topo do range. Então, a gente está ganhando 0% das vezes desse range aqui. Certo? Então, se a gente não está ganhando nunca desse range, o que a gente faz nesse river aqui depois que o vilão aposta? A gente pode foldar, né? A gente nunca está ganhando. Ah, Gabriel, mas eu não posso dar raise? Primeiro, por que o raise? Por valor ou por blefe? Ah, por valor. Tá, você vai dar raise por valor. Vai tomar call de que mãos piores do que a sua trinca? Raise por blefe, Gabriel. Quando a gente blefa, você precisa fazer o teu oponente foldar mãos melhores do que a trinca. Que mãos melhores do que a trinca? Você acredita que o teu oponente que joga um torneio de $2, ele é capaz de foldar um full house? Ele é capaz de foldar um flush? Ele é capaz de foldar a sequência? Provavelmente esse jogador ele não é capaz de nada disso. Então o raise por blefe não faz sentido, raise por valor não faz sentido, call por valor também não faz sentido. E a gente conseguiu isso por quê? Porque a gente pensou no conceito que eu acabei de mostrar para vocês, que é o conceito de combinações de mãos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, né? Eu espero que você tenha entendido esse conceito, eu espero que você utilize, que você pratique, pegue algumas mãos que você teve dúvida, que você não soube o que fazer, revê essa aula aqui novamente, faz esse exercício aqui diariamente, que quanto mais você fizer, quanto mais você praticar, mais você vai ficar eficiente na análise, no pensamento e no estudo de range. Beleza? Bom, se você chegou até o final, eu fico muito feliz por isso. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado. E se você quiser aprender um pouco mais sobre range, se você quiser aprender um pouco mais comigo sobre poker, a gente está com inscrições abertas para o curso Descomplicando o Poker 2.0. Né? Ele está com valor promocional. Se você tiver interesse em conhecer mais do nosso trabalho, conhecer mais sobre esse treinamento inovador, que está na sua versão 2.0, completamente corrigida, com novos conteúdos, novas aulas, bastante prática, bastante exercício, é só clicar no botãozinho aqui que está embaixo desse vídeo. Você vai ser direcionado para uma nova página. Você pode fazer a sua inscrição através de boleto bancário, cartão de crédito, PokerStars, enfim. Lá você vai ter todas as informações, depoimento de quem já passou pelo nosso treinamento, todos os módulos do curso, está tudo disponível para você. E qualquer dúvida que você tenha, você pode falar comigo, pode mandar um e-mail e a gente vai junto, evoluindo nessa jornada aí de crescer no poker. Um grande abraço e até a próxima.